Olá pessoal, bom dia! Vamos iniciar a aula 1, as atividades complementares para o 8º ano. Meu nome é Patrícia Saldanha, eu dou aula de matemática. Espero que vocês estejam compreendendo direitinho as atividades. E aquilo que você tiver dúvida, nós estamos à disposição no WhatsApp. Vamos então para a nossa primeira atividade. Antes da primeira atividade, nós temos aqui uma regrinha de sinais. Vocês devem se lembrar do ano passado que vocês trabalharam. Nessa regrinha fala o seguinte: sinais iguais você soma, mantém o mesmo sinal. Sinais diferentes subtrai e mantém o sinal do maior número. Então, só para você entender direitinho, você tem aqui mais 5 mais 3. Sinais iguais. O que eu vou fazer? Vou somar. Mais 5 e mais 3, eu tenho 5 e ganhei 3, então eu tenho 8. Você pode colocar mais 8 ou simplesmente 8. Se você tem o menos 5 e o menos 3, se você deve 5 e deve 3, então você deve 8. Sinais iguais, soma, mantém o mesmo sinal. Agora você tem na parte de baixo aqui sinais diferentes. O que acontece com sinais diferentes? Subtrai e mantém o sinal do maior número. Então eu vou pegar mais 5 menos 3. Então se eu tenho 5 e gasto 3, vai sobrar quanto? 2. Mais 2. Observa que o maior número é o 5, Então, você tem aqui, a resposta ficou mais 2, porque mantém o sinal do maior número. Ou você lembra, eu tenho 5, gasto 3, me sobram 2. Agora, se é o contrário, você tem menos 5 mais 3. Eu devo 5, fui lá e consegui pagar só 3. Eu faço 5 menos 3, 2. Só que aqui, ao invés de eu ter 2, eu estou devendo 2. Então, essa é a regrinha de sinal que você precisa se recordar para você fazer a atividade. Então, vamos para a atividade 1 da aula 1. Na adição e na subtração de números inteiros. Na primeira atividade, você vai ver aqui, complete com as palavras tem ou deve. Aí você tem a primeira aqui, letra A. Mário tem R$200, mas gastou R$320. Ele gastou mais do que ele tinha. Então, ele tem R$120? Não, ele deve R$120. Então, ele deve R$120. E todos aqui você vai fazer a mesma coisa, escrevendo a palavra tem ou então a palavra deve. Só isso na primeira atividade. Agora, atividade 2. Observe os extratos bancários de alguns clientes do banco Poupe Muito. Faça os cálculos e verifique como está o saldo de cada um deles, positivo ou negativo. Nesse aqui, para você fazer a atividade, você vai olhar o seguinte. Você tem no dia 25 de maio um saldo de R$200. Então, o que é isso? Eu tenho R$200. Depois, no dia 27 de maio, tem um cheque de R$80. Então, eu tirei R$80, porque o cheque eu pago para outra pessoa. Outro cheque no dia 28 de maio, então eu pago R$90. E no dia 29 de maio, eu tirei R$150. Então, o que eu vou fazer? Para poder fazer essa conta, eu preciso somar o que eu tenho e somar as minhas dívidas. Como que eu tenho é só 200, eu deixo ele por enquanto. Então, vou somar as minhas dívidas. Quais são as minhas dívidas? Bom, eu devo 150, eu devo 80 e eu devo 90. Mas eles são números negativos. Bom, depois você faz essa conta, isso aí não é problema. Então, você faz 150 com 80, 230. 230 com 90, 320. Então, ele
está devendo 320, porque tudo aqui que eu somei são dívidas. Então, ele tinha R$200, desculpa, ela tinha R$200, gastou 320. Ela vai ficar devendo ou vai ficar com dinheiro? A mesma coisa você vai fazer na letra B. E aí você consegue os resultados que você precisa. Correto? Então vamos continuar aqui, ó. Vamos para a nossa atividade 3. A atividade 3 é muito simples. É só você comparar com sinais de maior que ou de menor que. Quem é maior? Lembre o seguinte, se você tem um número positivo e outro número positivo, por exemplo, mais 8 e mais 10, você continua comparando da mesma forma que você comparava. Quem é maior? Mais 10. Como que eu vou colocar maior ou menor? Eu coloco sempre a boquinha virada para o lado do maior. Essa boca é gulosa, ela gosta de ficar sempre para o lado que tem mais. Então, o 10. Agora, se você tem um número negativo e um número positivo, pode ser o menor deles aí, o que vai acontecer? Sempre o positivo é maior que o negativo. Então, mais 1 é maior que menos 5. Ou menos 5 é menor que mais 1, que é a forma que eu leio, porque eu leio da esquerda para a direita. Eu leio que mais 8 é menor que mais 10. Agora, se você observar quando você tem dois números negativos, ou seja, eu tenho menos 3, por exemplo, e menos 10. O que você vai olhar? Quanto mais o número fica negativo, ele vai ficando menor. Só você lembrar lá da temperatura. A temperatura não vai ficando menor à medida que ela vai ficando abaixo de 0? Então, nesse caso aqui, o menos 3 é maior que o menos 10. Se você quiser aqui, para você recordar, lembra lá do termômetro. Termômetro, você tem aqui o 0 graus. Aí para baixo aqui você vai ter o menos 3. Lá embaixo você vai ter o menos 10. Então a temperatura está ficando menor. Então aqui você vai fazer isso. Você compara se é maior ou menor. Números positivos com positivo, positivo com negativo, da forma que eu expliquei para você. Eu espero que vocês tenham compreendido. Correto? Um abraço.